Estamos de volta e chegou a hora do quadro Audiência Pública. E hoje a gente vai falar sobre pensão alimentícia. Pois é, esse é um assunto que normalmente gera muitas dúvidas, principalmente sobre valores, responsabilidades, direitos e deveres dos envolvidos. Mas sobre isso, estamos aqui recebendo em nosso estúdio o advogado Ralph Nóbrega, que vai nos ajudar a entender melhor sobre esse tema. Bom dia, Ralph, seja muito bem-vindo ao Em Dia. Ralph, primeiro ponto, o que é pensão alimentícia e quem tem direito a receber? Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pensão alimentícia é um tema que mexe com muita gente. Mas a pensão alimentícia nada mais é do que um valor que é pago ao companheiro ou ao filho que tem uma hipossuficiência econômica. Então, é um valor que você paga a título de pagamentos de pensão. Você paga a pensão, por exemplo, para educação, saúde, lazer. Então, assim, esse valor ele tem que ser destinado para a manutenção da qualidade de vida daquela pessoa. E aí vamos falar de um ponto importante, né? Quanto é essa pensão e como é que esse valor é calculado? Existe um mito que é difundido na sociedade, pensão alimentícia é 30% do valor do salário mínimo. Mas existe uma tríade que a gente fala daqui de proporcionalidade, possibilidade e necessidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração para saber o valor da pensão alimentícia é a necessidade da criança. Então, você vai ter que colocar na ponta do lápis quanto gasta com escola, com educação, com saúde, com lazer. Coloca tudo na ponta do lápis para ser identificada a necessidade daquela criança. Em seguida, a gente vai analisar a possibilidade de quem vai pagar. Por exemplo, tem um cantor, e aí eu posso falar que é um dado público, que paga R$100 mil de pensão alimentícia por mês. Não vou dizer que isso é comum de acontecer, porque cada pessoa tem uma capacidade financeira econômica diferente. Então, a pessoa que tem uma capacidade maior vai pagar um valor maior de pensão alimentícia. Já a pessoa que recebe um salário mínimo ou até que está desempregado vai pagar um valor inferior. Então, esse mito aí de 30%, já vou rechaçando aqui, não existe. Agora, Ralph, geralmente as pensões alimentícias são pagas às mulheres, mas os homens podem receber pensão alimentícia e em que circunstância? Exatamente. Tanto o homem quanto a mulher pode receber a pensão alimentícia para si ou para o filho. A regra que é adotada é o seguinte: a criança mora com quem? Com quem a criança mora, aquela pessoa que, enfim, detém a guarda da criança vai ser o titular, vai ser a pessoa que vai ter o direito de cobrar os alimentos. Mas vou te dar um exemplo. Mora numa casa uma mulher que tem uma capacidade financeira mais elevada e um homem que se dedica às atividades de casa. Então, após a separação, aquele homem ele vai ter uma dificuldade financeira, tendo em vista que ele não trabalhava. Após a separação, ele vai poder pedir, sim, a prestação alimentícia. Então, para ficar bem claro para quem está nos acompanhando, vai ter direito de solicitar a pensão alimentícia quem, depois da separação, ficou com uma dificuldade financeira. E aí, caso a pessoa não tenha condições de pagar essa pensão, os pais, como é que faz nesse caso? Olha, primeiro que é uma tarefa muito laborosa você comprovar que não pode pagar a pensão alimentícia. Mas uma vez comprovando que você não vai pagar, você está sujeito à prisão. Ou seja, depois de 3 meses que você aí está sem pagar a pensão alimentícia. Até um dado interessante, no São João do ano passado, muita gente que ia para o Parque do Povo ficava naquela catraca lá porque tinha um reconhecimento facial e não podia curtir o São João. Então, assim, é a primeira medida que é adotada. Mas nesse caso aí, as pessoas que não pagam a pensão alimentícia pode recair a responsabilidade sobre os avós. Não é algo que pode acontecer em todos os casos. Tem que ser verificada a capacidade financeira dos avós. Por quanto tempo, Ralph, a pensão alimentícia ela é paga? Existe uma diferença entre homens e mulheres? Não, a pensão alimentícia, hoje a lei ela não fala uma data exata, o limite de pagamento da pensão. Como é que acontece na prática? Até os 18 para a criança que não está na faculdade e a criança que está ainda cursando um curso superior, está no ensino médio, que não trabalha, aí recebe até os 24 anos de idade. E aí, para finalizar, Ralph, eu queria que você falasse quem se separou recentemente, né, e vai requerer a pensão alimentícia, quais são as principais dicas? A principal dica é você, primeiramente, identificar as despesas que você tem, seja o companheiro ou o filho, e identificar também, e existe vários meios para você identificar isso, a capacidade financeira da outra parte. Então, a partir dessa possibilidade e necessidade, você vai chegar a um valor de pensão. E como é que você vai cobrar? De 2 formas. Defensoria Pública, para quem não consegue pagar advogado particular, e o advogado. São essas 2 únicas possibilidades de você cobrar judicialmente os alimentos. Ralph, muito obrigada pela sua participação aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço.